Olá pessoal, graça e paz. Eu quero compartilhar com vocês uma reflexão extremamente importante para os nossos dias, lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 8. Quando Paulo escreve essa carta, ele estava preso, como diz lá em Atos 28, e ele escreve essa carta para os bispos e diáconos, para aquela igreja na cidade de Filipe. Mas quando nós analisamos a carta, é uma carta extremamente poderosa. Realmente, Paulo estava sendo guiado pelo Espírito Santo, porque ele vai dizer para que os irmãos se alegrem no Senhor, e ele estava passando por prisões. Mas o que eu acho mais incrível é que nessa carta ele vai dizer ali que pessoas pregavam a Cristo por motivos pessoais, por inveja. Ele vai dizer assim que pessoas pregavam por partidarismo. E é isso que acontece nos nossos dias. Então, é uma carta que é destinada para irmãos que estão buscando a verdade em sinceridade, e esses irmãos se alegram, mesmo que as pessoas pregam o evangelho de maneira egoísta, ainda assim eles se alegram. É evidente que o Espírito Santo nos leva a quê? A discernir aquilo que é heresia de perdição, que a gente não pode nem comer com esses, daqueles que pregam o evangelho por vaidade, por interesse próprio, que ainda assim estão pregando ali verdades da palavra de Deus. Mas eu quero ler com vocês esses versículos de Filipenses e comentar como que nós devemos buscar esse conhecimento e como nós devemos nos portar diante desses acontecimentos que nós vivemos, de igrejas diversas, divididas, um brigando com o outro, e como que nós devemos lidar com essa situação. Então vamos lá para o versículo 8 em diante. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Então Paulo estava com saudade desses irmãos, da comunhão, de estar com eles, de estar ali presencialmente, porque ele estava preso. Então é um sentimento de amar realmente o corpo de Cristo. Por mais que o corpo de Cristo tenha suas dificuldades. E quando nós vemos uma parte do corpo de Cristo, como ali na igreja de Filipe, que estavam buscando a Deus com verdade, sinceridade, nós ficamos alegres. E elas querem realmente ter essa comunhão sincera. E não apenas ter uma carteirinha de membro de uma denominação A ou B. Ou somente bater o cartão lá nos domingos, 2 horinhas por dia, que a pessoa acha que é muito. Não. Ele tinha saudade. E aí, olha que interessante, o versículo 9. E também faço esta oração. A oração de Paulo aqui, quando nós analisamos, não é uma oração para que os irmãos tenham bens materiais ou que tenham uma vida de prazeres aqui nessa terra, não. A oração de Paulo é que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Paulo quer que os irmãos cresçam no amor, que o amor aumente, porém, esse amor aumente mais e mais em quê? Em pleno conhecimento. Aqui a palavra pleno conhecimento não é apenas gnose. Gnose no grego vem de conhecer. Mas aqui fala de epignose. Epi é alto, ou seja, um conhecimento do alto. E é por isso que vai falar desse pleno conhecimento. Um conhecimento que não é dessa terra. Não é você apenas buscar um conhecimento aqui terreno, que contribui muitas vezes para a nossa vida profissional, mas é você realmente ter o desejo de conhecer as coisas do reino. Então Paulo orava para que a igreja pudesse aumentar o vosso amor mais e mais nesse pleno conhecimento e na percepção. Percepção aqui no grego é a estesis, que na verdade aqui seria não uma percepção no sentido sensorial dos sentidos, mas é uma percepção pelo intelecto. É uma percepção que você consegue discernir as coisas de Deus no espírito. Porque quando você aprende a verdade ela está no seu espírito e ela passa pelo nosso intelecto. Então é de uma maneira que não é apenas um conhecimento que incha, como Paulo vai falar em 1 Coríntios 8, versículo 1, mas é um conhecimento que tem o quê? Caridade, tem amor. Então é isso que Paulo desejava. A oração era essa. E aí ele diz no versículo 10, para aprovar as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Olha quão grande amor o apóstolo Paulo tinha por esses irmãos. A oração era, Senhor, aumente o amor desses irmãos mais e mais, no pleno conhecimento, e para que esses irmãos
tenham percepção, eles consigam discernir as coisas. E por que isso? Para que eles possam aprovar coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis no dia de Cristo. Provar coisas excelentes é você realmente amar a verdade, não buscar as coisas para sua vanglória, mas é para o Senhor. E ser sincero, quando se fala de sinceridade, é saber quem nós somos diante de Deus. Sinceridade não é nós falarmos tudo aquilo que vem na nossa cabeça e falar assim, eu vou falar porque eu sou sincero. Não. É sinceridade da sua parte para com Deus. Ou seja, saber quem você é, porque Deus, como diz o escritor Paulo Claudel, Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. O que isso quer dizer? Que a gente não conhece a nós mesmos como Deus nos conhece. Deus muitas vezes revela pecados ocultos que a gente nem sabia que praticava. Isso o salmista vai dizer. E esses pecados ocultos têm muito a ver com a nossa soberba, a nossa arrogância. Por isso que nós precisamos entender que tudo que o Senhor fala através do apóstolo Paulo aqui, a prova que ele não tinha aquela vaidade no conhecimento é quando ele continua a dizer aqui no versículo 11 em diante, cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então tudo que nós fazemos é com fruto de justiça, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então, Paulo entendia que aquela prisão era para a glória de Deus, porque por conta dessa prisão, toda a guarda pretoriana, como os demais, estavam conhecendo que Paulo foi preso por pregar Cristo, por pregar o Evangelho. Então, Paulo não tinha como interesse de pregar o Evangelho a não ser aquilo que Jesus disse para os seus discípulos lá em João 6, quando perguntaram para ele, mestre, o que faremos para fazer a obra de Deus? E Jesus disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que o Pai enviou. Então, Paulo tinha o coração nas almas, é por isso que ele tinha saudade. E muitas vezes nós estamos olhando para as vidas de maneira muito superficial, como se essas pessoas fossem distantes e não são realmente família de Deus. Eu costumo dizer que a família de Deus não é uma família qualquer. É muito mais precioso, eu até escandalizo algumas pessoas quando eu falo isso, que eu digo que é mais precioso do que a família de carne e sangue. Por que eu digo isso? Porque a família de carne e sangue, o laço acaba quando nós morremos, porque é carne e sangue, é pó da terra. Mas a família de Deus, aqueles que se unem a Cristo, tem um laço de sangue, mas não é um sangue qualquer, é o sangue precioso do Cordeiro, é o sangue de Jesus Cristo que une as pessoas. E realmente é família, é realmente você dar a vida pelo seu irmão. Então esse sentimento nós precisamos buscar de Deus. Mas se nós realmente tivermos um coração em amor, nós vamos desejar que a nossa família de sangue, de carne e sangue, venha para a família de Cristo, porque a família de Cristo é eterna. A família de sangue vai acabar. Ela vai terminar na ressurreição dos mortos. Então, o meu desejo é que a minha família de carne e sangue se achegue ao Senhor, que ame ao Senhor, para que eles entendam isso. Então, esse sentimento é que nós temos que ter. E quando Paulo, ele revela isso, mostrando que ele pregava o Evangelho, que tudo estava contribuindo, aí ele mostra para nós aqui o seguinte, que tudo isso daqui que ele faz, não importa se alguém vai usar da vida dele e vai querer um benefício, porque no versículo de número 14, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Olha que coisa linda. Não é por palavras, como ele mesmo disse, a minha pregação não consiste em palavras, mas é poder de Deus. É o poder de Deus na vida de Paulo que, ainda que ele esteja preso, ele se alegra em fazer a obra de Deus. Então aqueles irmãos, motivados por isso, eles ousavam falar sem assombro. Aqui assombro no grego é afobos, vem de fobia, essa palavra vem do grego, seria negação. Então, sem medo, eles anunciavam a palavra de Deus.
Por quê? Porque se Paulo está sendo preso pelos romanos, que é o maior império, por que eu vou temer? Porque o Senhor está com ele. Então esses irmãos pregavam com ousadia. Porém, havia pessoas que se utilizavam do testemunho de Paulo para pregar o evangelho, mas de maneira insincera. Mas a atitude de um homem maduro diante de Deus, que sabe a sua responsabilidade, não diante dos homens, não pregar para agradar os homens. Ele sabe que não importa, o importante é que Cristo seja anunciado, e ele diz no versículo de número 15, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Aqui a palavra porfia é eris no grego, que é discussão, contenda. Então, as pessoas, geralmente, quando pregam a Cristo por discussão, contenda, é por conta de inveja, de motivação. Muitas vezes você vê, por exemplo, vamos pegar nos dias de hoje, pessoas que têm um canal com milhares ou até milhões de pessoas. Geralmente, se essa pessoa tivesse um canal pequeno, ninguém ia ficar atacando essa pessoa. Mas quando essa pessoa se levanta, cresce, aí as pessoas já gostam de começar a atacar, de começar a falar, pegar qualquer deslize, e às vezes é um deslize que a pessoa cometeu sem querer, e já falar um monte para essa pessoa. Por quê? Porque aí entra o quê? A inveja e a eris, que eris, na verdade, essa palavra, quando a gente pega no grego, ela tem um sentido filosófico, e é muito utilizado essa palavra até mesmo por Schopenhauer nesse livro aqui, ó, que é Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, em 38 estratagemas. Então o professor Olavo de Carvalho ele vai fazer uns comentários e é muito interessante, que é dialética erística. O que é a dialética? A dialética é uma tese, uma antítese, para você chegar numa síntese, e existe a boa dialética. A dialética aristotélica, a dialética tanto dos nossos irmãos, tomista. Então, São Tomás de Aquino ele trabalha muito com a dialética. Tese, uma antítese, para chegar numa síntese. E isso é bom, que estimula a nossa inteligência a buscar a verdade. Mas no caso da dialética erística, você entra no campo apenas para entrar num debate e uma discussão, não para buscar a verdade, mas é para sair vitorioso. Então você vai usando argumentos ali apenas para confundir o oponente. Aqui vai falar um pouco do ad hominem. Então tudo isso daí é uma coisa que não procede do Espírito Santo. Por isso que vai falar de inveja e porfia. Pessoas que vão pregar Cristo por disputa, por vaidade. E é o que acontece com muitos hoje. Quando a gente vai ver alguns debates, é notório que a pessoa está usando argumentos ali erísticos para poder destabilizar o oponente. Então, você vê que a pessoa às vezes faz uma pergunta e a pessoa responde de maneira assim para tentar desestabilizar, às vezes aumenta o tom de voz ou não deixa o outro falar. Então, isso daí são práticas que quando eu já começo a ver isso daí, eu falo, o que vai servir para nós para edificação? Para nossa edificação é a boa dialética. Então, no caso, pessoas aqui estavam pregando a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, de boa vontade. E no versículo 16 diz, esse por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Ou seja, aí ele vai mostrar novamente essas duas classes de irmãos que estavam pregando a Cristo de boa vontade. Aí ele vai dizer, esses por amor, porque eles sabem que Paulo estava incumbido de defender o evangelho, então eles não estavam ali pregando por vaidade, eles queriam realmente que as pessoas entendessem que tudo que Paulo estava sofrendo era o sofrimento de Cristo. Paulo já dizia em Gálatas, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então, esses sabiam disso. Mas outros, como ele vai dizer aqui, pregam a Cristo por discórdia insinceramente. E eles estavam ali julgando suscitar tribulação às cadeias de Paulo. Estava se aproveitando da situação, né, das cadeias de Paulo para anunciar, mas tinha essa questão da discórdia, ser insinceros, não estavam de acordo com o verdadeiro evangelho. Quando ele fala aqui de pessoas insinceras, ele tinha dito na oração para que aqueles irmãos crescessem nesse pleno conhecimento, em toda a percepção, para aprovar as coisas excelentes e ser sincero.
saber quem eles são diante de Deus. Mas esses aqui não, eles só queriam pegar das prisões de Paulo para ter um motivo para pregar para a igreja e falar, tá vendo, a gente está com Paulo ali, olha as prisões dele, mas eles queriam ali um benefício. Por isso que o texto vai falar aqui que eles faziam por discórdia e insinceramente. A palavra discórdia aqui já não é eles, aqui é eritéia, que vem, né, da palavra eles, mas eritéia já é quando você é uma pessoa que gosta de ficar disputando somente por discórdia, você acaba tendo um partido. Eritéia no sentido de um partido político, uma pessoa facciosa. Você acaba se tornando partidarista. E é isso que nós não podemos ser. Quando nós sabemos que somos de Cristo e nós estamos buscando a verdade, nós podemos encontrar a verdade em vários partidos, desde que você não fique ofendido se alguém vai falar do seu partido. Ah, você é protestante ou católico? Aí que eu quero entrar nessa disputa. Não que eu seja neutro, não existe neutralidade. O que existe é uma busca sincera da verdade, que ora você vai achar que aquele ponto do catolicismo está mais correto, segundo as escrituras, e ora você vai achar que o protestantismo está mais correto, segundo as escrituras. Mas o que eu acho interessante, quando nós vemos essa briga de católicos e protestantes, eu vejo que muitos ficam rotulando um ou outro. E até mesmo dentro de um contexto histórico da patrística. Aí que eu quero apresentar esse autor, eu comecei a estudar as obras dele, então eu tô com o propósito de pegar esses 51 volumes, eu não sei se saiu 52, porque eu creio que está para sair dessa coleção patrística, que é ali do período do século I até o 6, ao 8, mais ou menos. Vários autores, então eu quero começar a estudar as obras de cada um, para não cometer equívocos, porque o que me fez ir para esse autor, então eu comecei a estudar de trás para frente, eu peguei já o último volume, o Fausto de Ries. O Fausto de Ries eu ouvi de um calvinista, um professor, que acusou o Fausto de Ries de semi-pelagiano, porque quando você pesquisa no Wikipédia, vai estar escrito lá, Fausto de Ries semi-pelagiano. E quando você fala desse termo, ninguém quer ser rotulado como semi-pelagiano ou pelagiano. Então eles começam a levar as pessoas que defendem uma questão soteriológica para o pelagianismo ou semi-pelagianismo, e aí vice-versa, tanto a questão do católico, tanto que esse professor calvinista disse que o Calvino defendia o livre-arbítrio, ele classifica em 4 questões do livre-arbítrio independente, escravo, depois fraco e pleno. Mas não é a questão aqui. Então eu procuro analisar, porque eu já cometi muito esse erro de julgar segundo a aparência e não a reta justiça. Exemplo, eu sempre dou, a Rebecca Brown, que escreveu ali o livro Libertando os Cativos. Eu não conheço a teologia dela, eu nem conheço, então assim, estou falando apenas do livro. Eu falava muito mal desse livro sem apenas ter lido uma página. E ela vai falar muito acerca de expulsar demônios ali, então eu via calvinistas falando, porque muitos que eu via eram sensacionistas, então eu meio que replicava isso, era papagaio. Quando eu li o livro, eu falei, peraí, aqui tem uns fundamentos bíblicos acerca de expulsar demônios. A experiência que ela teve com aquela mulher que mexia com bruxaria é maravilhosa acerca de expulsar demônios. Porque eu creio que nós temos que expulsar os demônios. Agora, tem alguns elementos que ela vai falar dos objetos que ela ia ali orar, expulsar os demônios dos objetos, e começava a falar algumas coisas que você vê que não está muito em concordância com as escrituras. Nós podemos tolerar do ponto de vista até da fraqueza de entendimento, talvez, que ela tenha, mas, falando especificamente do livro, eu via que o livro tinha algumas coisas interessantes, principalmente para você entender essa experiência que ela teve de expulsar demônios, porque não é todos que têm uma experiência assim. Então, a gente pode analisar tudo, reter o que é bom. Agora, eu não estou defendendo a teologia dela, porque eu nem conheço. Assim eu vou fazer com os autores da patrística. O Fausto de Ries, eu já vou tirar esse rótulo dele, que ele é um semi-pelagiano. Ele não é um semi-pelagiano. Ele, para mim, está mais para um semi-agostiniano. Esse livro é um livro assim, que ele vai tratar do Espírito Santo, o primeiro e o segundo livro aqui, que é defender a pessoa do Espírito Santo com unhas e dentes, maravilhosa defesa. E aqui ele vai falar da graça, que é outros livros, que aí ele vai falar de predestinação, livre-arbítrio. Ele vai citar muitos textos bíblicos, ele cita muitos textos. Romanos 9, João 6, então sobre a dureza do coração de Faraó. E aí ele vai explicando. Então ele sempre está atribuindo a graça de Deus
em relação às obras que nós fazemos, não num sentido que Deus ele faz tudo por nós, mas que o homem tem a sua responsabilidade. Mas ele não anula a graça de Deus. Primeiro vem a graça de Deus. Então, quando você lê esse livro, eu vou pegar aqui uns trechos quando ele vai combater Pelágio, né? É o primeiro tópico. Em primeiro lugar, é preciso refutar as opiniões de Pelágio que negam a graça. E aí ele diz, portanto, aqui é um trecho do livro, exaltando excessivamente a fragilidade humana, esquecendo-se do respeito a Deus, ele perdeu a capacidade de raciocinar corretamente e, desse modo, proclamando a integridade ilesa da liberdade do arbítrio, caiu no erro. O que Pelágio defendia? Que o homem ele poderia ser salvo sem a ajuda da graça. Ele poderia ser salvo através do seu livre-arbítrio que estava intacto depois da queda. Porque ele acreditava que o pecado de Adão não afetou os homens. Por isso que ele não acreditava no pecado original. Mas o pecado original afetou os homens. Pelágio acreditava que a liberdade estava intacta. Ele errou nisso, e feio. Porque então você vai se gloriar nas suas obras. Você vai se orgulhar, você vai se ensoberbecer. E Fausto de Reis vai combater muito isso. Então, em tudo nós dependemos da graça, ele vai dizer. E aí ele vai explicar o outro lado. Ele vai falar desse lado extremo, aí ele vai dizer o outro lado. Como aqueles que afirmam em sentido oposto que esta foi totalmente destruída. Então, o sentido oposto era que é só a graça, você não tem liberdade, foi destruída isso. Então, eu creio que a liberdade do homem não foi totalmente destruída. Ela foi contaminada pelo pecado original, sim, mas totalmente destruída, não. Por quê? Porque a graça estava intervindo. Quando o homem peca, Deus já derrama a graça. Então, a graça, nós temos que entender ela progressivamente. Adão tinha a graça de Deus quando caiu. Quando Deus ele dá aquelas peles ali dos animais, que ele faz ali uma vestimenta, ali nós podemos entender uma graça de Deus. Caim e Abel estavam debaixo da graça, tanto que Deus disse que Caim poderia ali, quando ele vai dizer do pecado que está à porta, convém a ti dominar, você tinha que dominar. Então quer dizer que a liberdade, ela não foi aniquilada por completo. Então entra essa questão da responsabilidade do homem e a graça de Deus, mas não o inverso, porque o semi-pelagiano vai defender o seguinte, que o homem dá o primeiro passo e Deus completa com a graça, e não é isso que Fausto de Reis está defendendo. Por isso que ele continua a dizer, à vista disso, dois erros colidem, um promotor sorrateiro apenas da graça e o outro apenas das obras. Ambos abandonaram a via equilibrada que conduz à verdade. Quando eu li isso daqui, eu falei, mas espera aí, ele está buscando esse equilíbrio, ele não está negando, ele está buscando o quê? Que existe a graça de Deus que realmente nos capacita, mas também uma responsabilidade do homem. E como articular isso? Mas em nenhum momento ele exclui a graça aqui. Por isso que eu vejo ele mais como semi-agostiniano do que como semi-pelagiano. E aí ele vai falar de algo assim maravilhoso, que é uma das coisas que eu falo bastante, que eu não tinha descoberto ainda em nenhum autor na patrística, que é o século IV. Ele vai falar no tópico 4, as obras da lei são refutadas e as da graça louvadas. Rejeita-se o modo obtuso de citar algumas passagens bíblicas com a intenção de afirmar apenas a graça. E aí ele vai falar aqui de Romanos 4, que os calvinistas utilizam muito, né? Eles dizem que na Epístola aos Romanos, lemos, se Abraão foi justificado por suas obras, ele tem algo de que se gloriar, mas não diante de Deus. E da mesma forma, quem trabalha, o salário não é calculado como gratificação, mas como dívida. Por outro lado, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é creditada como justiça. Acrescentam também, e se é pela graça, não é pelas obras. Caso contrário, a graça já não seria graça. Diante de tais argumentos, deve-se responder que existe dois tipos de obras. Após a vinda do Senhor, uma é excluída e outra é aceita. Quando se diz aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é creditada como justiça, fica claro que se põe a fé antes das obras da lei. Ou seja, aqui ele está mostrando as obras da lei e a obra da fé. Ele cita
bastante Tiago, falando de Abraão também, que foi justificado não somente por fé, mas também por obras. Então, quando eu li isso daqui, não está de acordo com as Escrituras Sagradas? Então, é por isso que a gente tem que analisar sem rotular. Eu sei que nesse vídeo aqui eu vou ser rotulado de semi-pelagiano, não tem problema. Mas eu estou deixando a posição clara que eu não sou um semi-pelagiano, nem um pelagiano, e também creio que Fausto de Reis não é. Então eu vou começar a estudar mais esse autor, vou trazer mais coisas para vocês aqui. Inclusive, eu até vi um professor também calvinista dizendo que para você ser protestante você tem que defender os 5 solas. Sola fide, somente a fé, somente a graça, somente Deus a glória, somente as Escrituras e somente a Cristo. Eu defendo aí praticamente uns 4 solas, mas eu não defendo a sola fide como os protestantes. Porque a sola fide como os protestantes extingue as obras. As obras da fé também, eles vão dizer que é qualquer obra. Então eu faço separação de obras da lei e obra da fé. Quando o Tiago fala das obras, ele está falando das obras da fé. Então, aí nesse caso eu não me encaixaria no protestantismo, como afirma os protestantes. Você tem que defender os 5 solas. Eu creio no sola escritura, somente Cristo. E aí vai entrar em oposição com os católicos, porque quando você pega alguns padres dizendo que os protestantes defendem a sola escritura, é um equívoco, e fica até desdenhando, falando que é por causa da Igreja Católica que a gente tem a Bíblia Sagrada. De fato, dentro da história da Igreja, a tradição, por isso que eles colocam em pé de igualdade a tradição, o magistério e a Escritura Sagrada. Porque eles vão dizer que foi a Igreja que formou o cânon do Novo Testamento, os 27 livros. Mas somente a Escritura não é só o Novo Testamento, é o Antigo Testamento. Porque já havia Antigo Testamento e os apóstolos, quando você vê pelo menos ali na patrística, os padres apostólicos, ali os pais da igreja, eles citavam vários textos da Antiga Aliança. Então, somente Escritura é isso. A palavra que nós vamos falar tem que estar de acordo com os textos sagrados. Então, o Novo Testamento é formado nessa base. E aí tem um ponto, não creio em dogma mariano, na questão do li, hiperdulia, latê, eu vejo que isso é um engano que leva as pessoas a um erro muito grande. Então, aí eu não encaixaria também no catolicismo. Então fica difícil. Por um lado eu não sou protestante, por outro lado eu não sou católico. Agora, na questão do sola fide, se a pessoa me perguntar, você defende a justificação também por obras? Eu falo que sim, também por obras, como o Tiago disse, que é as obras da fé. Então você tem uma tradição, eu acredito na tradição, eu acredito sim que nós temos que analisar os debates que foram feitos ao longo da história da igreja e analisar e pedir a orientação do Espírito Santo, a graça de Deus para nos conduzir à verdade. Assim como o que eu estou falando aqui, tudo você vai ter que conferir nas Escrituras e ver se aquilo que eu estou falando realmente o Espírito Santo vai testificar o seu espírito. Então é nesse sentido que eu procuro estudar a palavra de Deus e levar as pessoas a estudar e se alegrar por ter tanto o catolicismo, o protestantismo, porque aí Paulo vai dizer assim, todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Aqui a palavra pretexto é profases, que vem fainos, né? Fainos é de luz, brilhar. É como se você está pregando a Cristo para fazer show, querer brilhar, esse pretexto, de querer aparecer, de querer defender o seu partido. Não podemos ser assim, porque aqui eu vejo claramente Paulo dizendo, Cristo tem que ser anunciado. E aí uma das coisas que eu vejo que todas elas têm em comum, e é por isso que eu falo muito desses dos 3 ou 7 primeiros concílios, que defendeu o quê? A divindade de Cristo, trindade, união hipostática. Esses dogmas que foram estabelecidos, para mim, são doutrinas bíblicas. Não podemos remover. Tanto católico como também protestante defende isso. Então, para mim é isso, defender Cristo. Agora, vai haver discussões na questão do determinismo, do livre-arbítrio, da justificação? A gente pode debater isso. Agora, uma coisa é certa, tanto católico como protestante repudia Pelágio, tanto católico e protestante condenam o semi-pelagianismo.
Então, o que eu acredito desses homens na história da igreja que tentaram distensionar isso, trazer um equilíbrio em relação à graça com a responsabilidade do homem. Eu vejo que se você não coloca o homem dando o primeiro passo, você sempre atribui a graça, e essa graça é que te capacita a praticar as boas obras, e é uma responsabilidade que a graça nos dá. Ou seja, Deus está fazendo as coisas conosco e não sozinho. Então eu considero esses um semi-agostiniano. Porque é Agostinho que vai trazer esse debate, Agostinho e Pelágio. Então, as obras de Agostinho é obra densa, é obra que muitas vezes tem aquela ambiguidade, que faz parte. A gente tem que lidar com essas ambiguidades. Então, tem pessoas que querem a coisa preto no branco. Sim, quando se trata de lei de Deus, pecado, 10 mandamentos, a coisa é, não adulterarás. Não tem ambiguidade aí. Não matarás, não assassinarás, não tem ambiguidade. Então, é claro. Agora, quando se trata de algumas doutrinas que você não te remova essa base que deu ali os 3 primeiros concílios, concílio de Nicéia, concílio de Calcedônia e de Éfeso, que vai defender Trindade e união hipostática, eu creio que faz parte a gente poder analisar os lados sem entrar nessa eritéia, sem entrar nessa eris, né, nessa dialética erística. Amém? Então é isso, irmãos. Espero que você possa ter entendido. Vamos estudar a palavra de Deus, sem desprezar a história da igreja, porque se esses irmãos já fizeram um debate extenso, isso é muito bom para nós, é proveitoso. Diminui o nosso tempo. Então, se nós temos hoje vocabulário para fazer debates que a gente consegue condensar, às vezes, em uma frase, uma palavra, uma teologia inteira, por exemplo, trindade. Só nessa palavra trindade tem um debate assim extenso. Mas eu não vou voltar para isso, porque eu vejo que a doutrina da trindade protege o Filho de Deus, a divindade, protege o Espírito Santo. E nós não defendemos 3 deuses, é um só Deus. Amém? Então é isso, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.